Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, o maior podcast de seguros pessoais do Brasil. Guarda isso aí, hein? Vocês vão ver aqui personalidades incríveis, pessoas que estão fazendo um resultado maravilhoso. E o mais delicioso de tudo é que a gente consegue rodar o Brasil aí, conversando com várias pessoas de culturas diferentes, jeito diferente de vender, mas sempre defendendo os interesses dos clientes. E dessa vez, continua aqui em Porto Alegre, hein? Tô com um convidado muito especial, que também conhecia pelas redes sociais, faz uns vídeos aí, tem conteúdo legal lá também, nós já vamos falar disso. Mas tive o privilégio de conhecer pessoalmente num evento, que foi na Grécia também, né? Batemos um papo lá. E agora, com esse privilégio, tá aqui sentado comigo, quero já agradecer Thiago Corvalão, corretor de seguros, e também sócio fundador, proprietário aí da Revisa Assessoria. Vamos falar disso também. Tiagão, primeiro quero te agradecer, cara. Obrigado por você vir, receber bem o nosso convite. Tô animado para nossa conversa. Eu sei que você é um cara feríssima no nosso mercado aí, tem um nome grande. E eu quero falar, trazer um pouco disso também, da tua bagagem, até antes do seguro, né? Como é que você fez trouxe, né? Todo esse repertório para esse mercado tão maravilhoso. Mas, cara, antes de qualquer coisa, assim, obrigado. Porque tempo de qualidade eu preservo, eu honro. Não é fácil sentar, às vezes, 30, 40 minutos, né? Pra gente falar com qualidade, sem celular, sem nada. Tô muito feliz, cara. Tô animado pra nossa conversa. Você tá bem? Como é que estão as coisas? Pô, tudo bem, Rezende? Graças a Deus aí, cara, né? Fizemos uma boa viagem, um bom deslocamento de novo a Porto Alegre. A gente mora aí no interior, né? Mas tá acostumado já com esse trecho, né? O corretor, ele anda muito, o corretor, ele viaja muito também, né? Faz parte do nosso negócio. E uma honra, né? Poder participar aí do canal Corretor. Poder participar desse tempo aqui contigo e bater esse papo, e espero poder colaborar aí com a turma que está nos acompanhando. Com certeza. E para você que está aí nas plataformas de áudio, porque eu também gosto de ficar no áudio, mas quem tá no áudio, dá um pulinho na de vídeo, você vê, o cara tá na beca aqui, ó, tá bonitão, aí tá na estica, cabelinho na régua, bonitão. Caprichado hoje, pô, momento especial, né? Momento especial, né, Thiagão? Boa demais. Cara, antes da gente começar falar de trabalho assim, vamos. Eu gosto muito de fazer uma pergunta para os convidados, já ficou meio uma marca registrada aqui do canal Corretor. Diga para nós quem é o Thiago Corvalão, sem dizer o que você faz por enquanto. Perfeito. Eu acho que, antes de mais nada, marido, né? Pai, empreendedor e muito perseverante. Para ser corretor, o cara precisa ser muito perseverante, né? Tem que ter perseverança, é verdade. E é pai de 1, 2, como é que é a família aí? Dois filhos, Rezende. 2 filhos. Tem aí o Guilherme, com 18 anos, e o João Pedro, com 8 anos. Aí, 2 guris. Qual a idade do primeiro? 18. 18 anos. Tipo irmão, né? Irmão, né? Pô, obrigado aí, né? Já estamos aí no 42. 42 anos. Mas legal, muito bem cara. vividos, cara. Graças a Deus. Bom demais. Tem que cuidar da saúde, né? A gente tava falando disso aqui nos bastidores, né, cara? Trabalho importante, tem que ter perseverança, mas, cara, tem que cuidar da saúde, né? Sem dúvida. Até falando aqui da minha procrastinação em algumas coisas, mas é importante mesmo, principalmente pelo que você trabalha, né? Sim. Planejamento, né? Seguro de vida, para as pessoas cuidarem de si e da família. A gente tem que dar o exemplo também, né? Para poder mostrar aquela confiança, porque venda é confiança, né? Você tem que saber de produto, tem que saber de técnica de venda, mas a confiança, a pessoa olhando assim, pô, o Thiago tá bem aqui, aparentemente, né, um cara que se cuida, e isso de uma certa forma traz uma mensagem subliminar para o cliente ali, né? Então eu imagino que isso ajuda muito, muito na venda. Sem dúvida. Thiago, antes da gente começar, corretor de seguros, quanto tempo? Já tô aí no mercado, Rezende, há 4 anos. 4 anos. Isso. Já tá desde 2021, metade de 21 ali, fiz a minha transição de carreira. Tá. E você não veio, bom, obviamente não era do mercado de seguros, né? Não. Você veio de um outro mercado aí. Conta pra gente o que você fazia. Certo. E como é que foi essa transição. Eu sempre gosto de saber assim. Sim. Porque até hoje é difícil escutar algum corretor que vem, quando a gente bate papo, fala assim, cara, eu trabalhava em determinada área e eu fui ser corretor, Rezende, que assim, eu vi o mercado, cara, promissor pra caramba. Desde quando eu tinha meus 18 anos eu queria ser corretor e tal. Nunca ouvi, é difícil ouvir isso, né? Difícil, pô. Sempre é muito por acaso, né? Inclusive, o cara às vezes esconde que é corretor de seguros. Tem que falar, eu sou empreendedor. Né? Eu sou corretor de seguros. Tem orgulho de falar, né, cara? Tem que ter orgulho, né? Mas conta pra gente aí, cara, como é que foi a tua vida ali antes, né? Dos 4 anos, o que você fazia e como é que foi a transição para ser corretor? Não, perfeito. Eu trabalhei por quase 12 anos na indústria farmacêutica. Trabalhei em algumas multinacionais do mercado farmacêutico. Como consultor, né? Então já vinha desenvolvendo um trabalho de consultoria já há alguns anos, através da propaganda médica, né? Que é o trabalho consultivo,
através da propaganda mesmo, né? Que é visita médica, um trabalho bem difícil também de ser feito, né? E eu já era cliente na época que eu fui abordado, né, pelo mercado de seguros, digamos assim, de uma companhia, da Prudential. Já era despertado por conta das minhas viagens, Rezende. Eu praticamente aí viajava 3 a 4 dias no mês, então em torno de 4 a 5 mil quilômetros por mês, né? Então, muita estrada. Tudo isso de carro? De carro, cara. Interior de Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina. Então, a gente atendia uma região muito grande e isso me preocupava, né? E num determinado momento eu fui abordado por um corretor e me apresentou o trabalho, cara. Achei fantástico, me tornei cliente. E em 2020, quando veio a pandemia, né, que foi, cara, um divisor de águas, acho que para todos nós, né, eu fiquei praticamente ali 1 ano e meio trabalhando de forma remota. Até nós falamos nos bastidores, né, da importância do trabalho remoto também, virtual. Hoje, acredito que a grande maioria dos corretores já desenvolveu essa habilidade, que é fundamental. Então, eu tive que me reinventar, né, dentro da minha profissão, que era atender o cliente de forma virtual. Então, nesse período de 1 ano e meio dentro de casa, digamos assim, tive que montar um escritório dentro do meu apartamento. Eu também comecei a olhar outras oportunidades, porque, cara, pandemia, trabalha no multinacional, né? O medo de quem era CLT, acho que talvez era o mesmo que o meu, que era, cara, amanhã talvez eu não esteja aqui, né? E isso me fez abrir um pouco a mente para outras oportunidades como empreendedor. E em 2021, sem buscar isso, mas, né, através de uma recomendação, eu tive o contato de um LU da MetLife na época. E LU é líder de unidade, né? Líder de unidade. Isso, né? Tá bom, um líder de unidade. E ele me chamou para um café, né? Teve a recomendação de um amigo em comum, que era proprietário do escritório de investimentos. E aí nós fui tomar um café com ele, assim, pô, não custa, né? E daquele café, cara, virou uma chave, né? Que de fato era algo que eu procurava, que era uma oportunidade de me tornar empreendedor, de ter meu negócio. E aí, nessa virada de chave, começou o processo para trabalhar no mercado de seguros através da MetLife, né? Que foi a companhia que eu ingressei. Tá, então isso foi 2021, né? 21. Foi tomar um café, gostou da oportunidade, falou, vou começar lá. E aí, obviamente, naquele processo de formação, que é uma baita escola, né? De formação. E aí você, nesses 4 anos, só para começar a traçar a linha do tempo e entrar com algumas curiosidades que eu tenho aqui. Você ficou quanto tempo lá de forma exclusiva para depois abrir a tua corretora? Perfeito. É uma grande escola, né? Eu acho que todo mundo que passa aqui no canal Corretor e vem de uma monomarca, de uma monobandeira, e eu acredito que 90% hoje dos corretores aí que nos assistem, que nos acompanham, ou trabalharam numa monomarca ou ainda trabalham com uma monomarca, né? É uma grande escola pra gente, né? A gente tem lá todo um processo comercial, um processo de habilidades, de venda. Eu já vinha de um processo consultivo através da indústria farmacêutica, né, gente? Mas o trabalho, cara, de seguros, de corretor ou de consultor, ele é muito diferente, né? Então, a companhia ela nos ajuda a nos desenvolvermos nesse aspecto. E fiquei ali por 2 anos e meio, quase 3 anos. Fui, né, recompensado por convenções, participei de 2 convenções internacionais ali pela MetLife, estive entre os top 10 Brasil. Então tive um trabalho bem bacana dentro da companhia, dentro da unidade que eu também estava. Mas chegou um momento, Rezende, que eu vi uma necessidade por parte do cliente que eu atendia, né? Hoje o meu público-alvo, né, o que eu mais atendo, o que eu me especializei, digamos assim, é o público médico. Tá. É muito por conta desse trabalho da indústria farmacêutica, né, de conhecer o cliente médico mais por trás dos bastidores, digamos assim, ou pelos bastidores, né? E então é um público que eu praticamente hoje me especializei em atender e havia uma necessidade desse mercado que era um seguro para afastamento. Pô, o médico lá, né, teve uma fratura, sofreu uma cirurgia, um acidente e tal, ele precisava ficar afastado do consultório ou do hospital, e tinha um impacto financeiro muito grande. E eu acabava não conseguindo atendê-lo, por conta que o portfólio que eu trabalhava não dispunha desse produto. Então, cara, fui olhar para o mercado. E aí, olhando para o mercado, dentro de uma seguradora, né, eu encontrei um produto bem específico para esse cliente. Então, adicionei ao meu portfólio, só que tu tem um produto, começa a olhar a seguradora de outra forma, começa a entender, buscar. E aí também o trabalho do líder comercial lá da MAG, que foi a seguradora que eu fui buscar esse produto,
ele é um cara muito bacana também, assim, na questão comercial e desenvolveu algumas habilidades na questão da MAG comigo. E aí, tendo esse portfólio um pouquinho mais robusto, com um produto apenas a mais, comercializando em 2023, no bate-papo que eu já tinha com o Diego, que é o meu sócio hoje na Reviso, né? E o Paulo também, que depois veio aí se juntar a nós ali. A gente já vinha conversando sobre a questão do mercado. Tá. Né? Cara, o mercado, a gente olhava, cara, não pode que só tem isso, né? A gente tem um mercado hoje abundante, tem hoje uma oportunidade muito grande, não tem como somente 2 seguradoras do mercado ficarem em cima, que era o que basicamente nós sabíamos, né? E aí, olhando o mercado, Rezende, a gente começou a entender e fomos buscar também a validação com corretores que já vinham desenvolvendo esse trabalho, que é a corretora 360 graus, que é o modelo mais consultivo mesmo, trabalhando com o mercado de seguros. Validamos esse trabalho aqui em São Paulo, plugamos numa assessoria que também nos deu todo esse suporte de conhecer o mercado, e aí eu vi que eu não sabia nada do mercado, cara. Quando sentei na mesa, né, a gente conversou muito depois lá, passamos uma semana de treinamento, falei, cara, cada dia que a gente estava naquela imersão, falei, cara, não sei nada do mercado. Porque o mercado é muito abundante. De fato, assim, as seguradoras têm hoje grandes produtos, né? Elas têm hoje um trabalho de precificação muito interessante para o cliente, e nós, como consultores e corretores, a gente precisa estar buscando isso para o nosso cliente, né? Cara, isso eu fico imaginando, assim, tem um lado maravilhoso, né? Quando você fala, poxa, tem muito para aprender, né? Que você vai vendo o que tem no mercado. Nos últimos, do que eu venho acompanhando, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, deu um boom, até de cobertura, né? De coisa nova que tá chegando, não só de benefício característica, mas de preço. Tem muita coisa acontecendo e cada vez mais tem que ficar antenado. E quando você comentou comigo assim, poxa, eu tava lá e aí, pô, trabalho muito com médico e aí tinha uma cobertura que eu não conseguia atender, né? De afastamento. Os teus clientes estavam sendo abordados por outros corretores? Foi isso o gatilho ou não? Foi porque, de fato, o cara... Pô, é uma cobertura que precisa... Eu já tinha escutado falar dela e eu não tinha. Qual foi a motivação ali? Tinha assédio ou, de fato, foi um negócio que você, de forma proativa, falou, pô, eu preciso ter isso na minha carteira? Pô, excelente. Como eu trabalho muito nesse público médico, geralmente o público médico ele já é um público que já tem seguro, né, Rezende? Cara, de cada 10 abordagens, quem trabalha aqui com o público médico sabe do que eu tô falando. Os caras já foram abordados em algum momento, dificilmente esse médico ele não tem um seguro. Tá. Seja ele da Prudential, da própria MetLife, da Porto, da MAG, da Unimed, da Bradesco. Então, ele é um cliente que já foi despertado para o seguro de alguma forma, né? Então, o meu trabalho com o médico era entender como que ele estava organizado. E, geralmente, nessa revisão, que nós já fazíamos antes, por isso, né, a gente vai falar um pouquinho mais depois da reviso, eu já revisava essas apólices de seguros. E geralmente era um seguro psicológico que nós chamamos. Eu adorei esse nome, Diego falou dele, adorei esse nome. Eu tenho seguro, eu tô protegido, entre aspas, mas eu não sei o que eu tenho. Aí quando tu vai ver no detalhe, Rezende, era um seguro que não atendia de fato a necessidade do cliente. Só que dentro dessa revisão, cara, eu sempre encontrava ali um DIT, um RIT, um seguro para afastamento, né? E aquilo ali, geralmente, eu não conseguia mudar, porque, cara, era importante para ele, né? E eu, no meu portfólio, não tinha. Então, eu comecei a olhar, pô, mas tem que ter alguma coisa aí no mercado que eu possa atender esse cara, porque é um seguro bacana, depois entendendo mais, pô, é um seguro que tem uma boa precificação para o cliente e também uma boa remuneração para o corretor. Então, agrega os dois, né? Além de cobrir também um afastamento que é super importante. Então, esse foi o gatilho de buscar o DIT, né, o RIT no mercado. Legal, então foi vendo a Policies, fazendo a revisão. Já vamos aproveitar que surgiu o nome da Reviso, né? Conta um pouco pra gente aí, cara, o que é a Reviso, Sim. Como é que vocês estão atuando hoje, como é que vocês conseguem ajudar, né, a turma que eventualmente tá precisando, né? E eu tenho certeza, cara, esses bate-papos aqui alertam demais, assim, né? Eu já tive feedback de corretor que viu que tava lá com a grana, de repente, pra pegar e trabalhar com uma única bandeira e falou, peraí, deixa eu entender aqui. Mas se eu ficar numa só, tem coisa aqui que eu não tenho, né? E começou a repensar, e aí chamou outros corretores que participaram do podcast e bateu papo e o negócio fluiu de uma forma super legal. Então, traz pra gente aí, porque acho que já trouxe um tom, né? Por que chama Reviso, mas principalmente, assim, o que vocês fazem? Como é que é a atuação da Reviso hoje? Perfeito. É justamente o que nós já fazíamos, né, Rezende? Não tem novidade. Obviamente que a gente trabalhava numa revisão de apólice com uma seguradora, talvez 2 ali no meu caso, né? Mas aí agora, quando a gente consegue olhar para o mercado, né, e ter aí hoje 25, 26 parceiras na Reviso, a gente consegue atender o cliente de uma forma mais consultiva, né?
Porque se eu não levar para o meu cliente hoje aquilo que o mercado tem de melhor, alguém vai chegar e vai levar para ele. Então, o que eu falo numa revisão hoje? Eu falo, senhor cliente, se eu não te trouxer o que o mercado de seguros tem, alguém vai bater aqui e vai te trazer. Então, antes que seja eu. Então, a gente faz a revisão do seguro dele hoje, não só no seguro de vida, a gente conseguiu ampliar também para os outros seguros do mercado, que é atender esse cliente nessa plataforma de 360 graus, que é o trabalho da Reviso. Tá. Então, Reviso vem de revisão, de revisar, que é o que a gente já fazia antes. Só que agora com um trabalho muito mais consultivo de fato, né? Que é olhar no mercado e levar o cliente para o mercado e não para uma bandeira de seguradora, que era o que nós fazíamos antes. E voltando ao meu público, né? O meu público ali que é esse público médico, e hoje o médico ele é bem peculiar, né, Rezende? Então, o consultor aí que hoje atende, o médico ele sabe que é um cliente ou tu odeia ou tu ama o cara, né? Porque ele é um cliente difícil de acessar, porém ele é um cliente que precisa muito do nosso trabalho, né? Ele tem uma remuneração muito alta, dificilmente tu acha um médico hoje ganhando menos de 30, 40 mil reais. Então é um médico que ele ganha muito, mas ao mesmo tempo ele tem um custo de vida muito alto, uma estrutura financeira muito alta. Então o trabalho de um consultor é muito mais do que levar um seguro, é levar esse planejamento a proteger a carreira e a família dele. Então quando tu consegue sentar na frente de um cliente como esse, tu tem que vender principalmente a tua credibilidade, né? Porque a gente não vende seguro, a gente vende a nossa pessoa, né? Ele compra a seguradora que está por trás do Thiago, por trás da Reviso, né? Mas a seguradora só é um plus daquilo que tu está levando para ele. E então, quando tu consegue sentar na frente desse cliente, tu leva um blend, que nós chamamos, que é hoje um mix de 2, 3 seguradoras, trazendo coberturas maiores em vida, que é o principal foco do cliente, né? Coberturas para uma sucessão também, por conta desse patrimônio que geralmente já está bem construído pelo médico. Então, isso nos torna mais consultores e de fato, trazendo um trabalho mais especializado para o cliente. Até para vocês, de alguma forma, não sei nem se é a melhor palavra, né? Mas vocês acabam se blindando de algum tipo de assédio, porque vocês já estão oferecendo um negócio legal, tem um atendimento bacana. Sim. Cara, isso é fantástico. E deixa eu aproveitar que já te perguntar disso para ir num próximo ponto. As redes sociais, assim, para a turma que tá ouvindo a gente, assim, para poder falar com você, falar Perfeito. Com a turma da Reviso aí, quais são? Perfeito. A Reviso hoje ela tem dois focos, né? 2 caminhos ali, aproveitando também, Rezende, a gente tem um trabalho como corretora, né? Para o cliente final, e também temos um trabalho de assessoria para corretores, que é justamente poder levar para o corretor hoje esse trabalho, né? Que é uma visão do mercado, mostrar para o cliente, para o corretor, né? A importância hoje de tu ter um portfólio mais robusto para poder atender melhor seu cliente. Então a gente consegue desenvolver hoje porque nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo é muito positivo, a gente quer levar também para outros parceiros, outros amigos que também estão trabalhando de forma mais seleta, no sentido de uma corretora, abrir essa visão aí para o mercado. Então hoje as redes sociais é Reviso Oficial, que é a nossa corretora e assessoria. Meu canal é @Thiago Corvalau, né? Sem acento. E basicamente são os 2 canais hoje que a gente se comunica mais, que é pelo Instagram mesmo. Pelo Instagram, né? Maravilha. Exatamente. Então, a galera te encontra lá. Eu vou de qualquer forma colocar na legenda, mas é importante trazer aí na voz também da turma que é igual a gente, gosta do Spotify aí, né? Das plataformas de áudio. E, cara, deixa eu voltar um pouco na questão do médico que você falou, né? Eu imagino que você tomou a decisão de trabalhar com médico por todo o repertório e experiência que você tinha lá na indústria farmacêutica, né? Ou você, de fato, na sua família, você tem bastante médico? Como é que o que você conseguiu trazer agora pro seguro? Porque você mesmo já falou, cara, é bem peculiar, né? Sim. Ou você ama ou você odeia, é difícil de acesso e tal. Eu escuto, tem muito corretor que quer trabalhar, mas não quero vender para médico. Eu tenho um desejo da grande maioria. Eu falo, gente, Sim. É bom, realmente é um nicho maravilhoso. Mas, cara, tem outros nichos bons também para vocês trabalharem, né? Mas como a gente tá falando de médico aqui e você tem uma experiência enorme com essa turma, isso de fato ajudou? Você ter trabalhado na indústria farmacêutica, entender as dores, desafios dessa galera e aí você vai estruturando confiança ali, né? Relacionamento. E na hora que você for falar de seguro, foi mais fácil ou teve desafio? Como é que foi um pouco essa mudança? Rezende foi a porta que abriu, na verdade, porque o relacionamento com o médico fez toda a diferença para mim poder acessar ele. Qual é a dificuldade, a peculiaridade de tu vender para um médico hoje? Cara, é acessar o cliente. Hoje o médico, todos eles precisam do nosso trabalho, né? Todos eles, como eu falei, dificilmente tu encontra um médico que não tem um seguro, mas esse seguro geralmente é comercializado por uma instituição bancária, né? Não foi feito um trabalho consultivo. Então esse acesso eu já tinha, por conta da indústria. E aí esse acesso me proporcionou, né, desenvolver o meu trabalho, me proporcionou chegar onde eu cheguei dentro do mercado de seguros,
Porque ele é um cliente que o ticket médio dele é muito alto, né? Tu não vai levar um seguro para um médico hoje com um capital segurado baixo, porque ele precisa de capitais segurados altos em vida, precisa de capitais segurados altos em morte. Então, quando tu monta um planejamento para um cliente como esse, André, tu tem que levar um seguro para que atenda essa necessidade dele. E, obviamente, isso está linkado ao valor mensal. Então, cara, esse ticket alto, ele é um ticket maravilhoso para o corretor. Só que o ponto é acessar o cliente. E aí vai uma dica para a galera aí que atende médico. O acesso para o médico, André, está na secretária. Cara, então o pulo do gato é ganhar... Liga na Dona Maria e ela vai fazer ali o meio de campo, né, para tu acessar o médico, porque o médico, cara, ele não atende telefone. Tu pode ligar para ele outra. Se você ligar para o médico no meio da manhã, cara, no meio da tarde, e ele te atender, ele vai ficar pé da vida com você. Ele não vai te receber, porque, pô, o cara tá no meio do consultório atendendo, o cara tá no meio do hospital, o cara tava no meio de um procedimento, e aí você vai ligar para ele para marcar uma reunião, pensa. Faz sentido, verdade. Então, qual é a estratégia, tá? Que eu uso e dá muito certo. Tem 2 horários, basicamente, que eu ligo, que é ou no finalzinho da manhã, entre meio-dia e meia até, e entre 7 e 8 da noite. Tá. Que geralmente é o horário que ele já tá fora do consultório, fora do hospital. Então, é o momento que tu vai conseguir falar com ele. E a Dona Maria. Buscar a Dona Maria, né? Onde que fica esse médico. A gente mora no interior, né? Então, o nosso acesso é muito ainda trabalho pessoal, trabalho tete a tete, como nós chamamos aqui, né? Então, esse acesso pela secretária, ele é fundamental, porque ela vai te dar os horários, ela vai te dizer o melhor momento de tu ligar, inclusive, para o cliente. E aí, é uma dica que eu deixo aí para quem quer trabalhar com médicos, é acessar a secretária. Cara, baita dica de horário e de secretária. Você sabe que você me fez lembrar, cara? Tem um amigo meu, ele trabalha na indústria, né? Eu não lembro agora o nome. Momenta? Existe bem muito Momenta, né? Acho que ele tava lá, mudou. E aí ele falava muito isso. Ele falava, cara, quando a gente ia fazer as visitas lá em consultório, né? Em clínica, etc., que o grande segredo era ganhar as secretárias e tal, né? E ele falava de uma forma muito legítima, assim, né? Genuína. Eu falei, mas o que você fazia? Ele falou, não, cara, a gente ia trocando ideia, vai fazendo uma amizade ali. E aí, cara, uma sexta, mandava um bolinho, não sei o quê. Eu falei, caramba. Ele falou, não, dá muito certo, porque ela te fala exatamente o horário que eu posso ir, porque, pô, tem hora que não dá, o cara vai achar que tá enchendo o saco lá e tal. Eu falei, bom, se faz bem pra ele lá, por que não pra um corretor, né, ter a mesma estratégia ali? E aí eu já até escutei de corretor que tava fazendo isso e que, cara, primeiro fez o seguro da secretária, inclusive, né? Sim. Fazendo ali essa... Geralmente elas ganham bem, eu não ganho mal. Ganham bem, né? Ganham bem da vida do cara. Exato. Então... Tá ali na mão dela, Exatamente. né? Cara, animal. Então, horários, primeiro final, entre meio-dia e meio-dia e meio? Meio-dia e meia, entre 19 e 20 horas, são os horários aí que a galera pode ligar que ele vai atender. E outra, se ele atender também, ele pode dizer assim, cara, fala com a Dona Maria que ela que cuida da minha agenda. Então, a Dona Maria é fundamental aí, né? Dona Maria, né? Como, sim, a forma carinhosa. Exatamente, né? Então, ela é um grande acesso para poder sentar na frente do médico. E outra questão também, Rezende, é o trabalho que eu já fazia na indústria, que era um trabalho muito sucinto na frente do médico. Né? O cara não tem muito tempo ali, tem 3 minutos para poder fazer um trabalho de propaganda. E aí tem mais 3, 4 caras atrás de outros laboratórios, todo mundo aí tendo que usar 10 minutos para poder fazer o trabalho. Então, por isso que eu falei no início que é um trabalho bem difícil, por conta de tu não ter muito tempo. Só que tu tem que criar outras veias de contatar esse cara, levar ele para um jantar, levar ele para um evento. Né? Então a gente fazia muito isso para poder tirar o cliente do consultório e criar um relacionamento com ele. Perfeito. Que é o relacionamento que faz a diferença, né? Então isso eu tinha já... muito mapeado na indústria, foi o que eu trouxe também para o mercado de seguros. Então, fazia jantares, tirava o cara do consultório, pô, vamos bater um papo, te apresentar o meu trabalho, né? Não quero te vender nada, aquela história, né? Quero, pô, te apresentar. Não, beleza, Thiago. E aí, cara, contatando esses clientes. E outra questão do médico, Rezende, que a recomendação é fundamental, cara. E a recomendação, para mim, ela sempre foi muito pautada, não em quantidade, mas na qualidade da recomendação. E o médico, ele não é um cara que tem geralmente, tá? Não é um cara que tem um círculo de amizades muito grande. Ele é muito seleto. Então, se ele é seleto, provavelmente ele vai ter uns 2, 3 nomes de grandes amigos que ele vai te recomendar. E se ele te comprar, ele vai te vender. Ele vai te vender. Então, eu pedia 1, 2 nomes, entendendo também esse cenário do médico, Perfeito. Né? E aí ele me passava os 2 nomes e eu disse, cara, manda uma mensaginha de 30 segundos, só um áudiozinho dizendo que eu vou contatar ele. Pô, tu sabe, né, André? Cara, a dificuldade que tem, tanta gente ligando pra vocês aí, cara, banco, né? Pô, enfim. Você concorre com um monte de coisa. Cara, é muita coisa. Vocês não vão... Só
avisa que eu vou ligar. Cara, pegava o áudio e mandava na hora ali. E aí passava o contato do cliente, né? E eu conseguia acessar ele. Então, a recomendação de quem trabalha no público médico não é a quantidade, mas a qualidade da recomendação. E se ele te recomendou, esse médico da recomendação ele vai te receber. Cara, que animal, assim, que aula, porque a gente fala assim, não tem a ver com produto, tem a ver com pessoas, né, Thiagão? 100%. Você tem que entender o perfil, né, cara? Você acabou de dar vários exemplos incríveis aqui de que o que você faz com médico não vai ser com um advogado, não vai ser com outra profissão aí que seja, né? Então tem que entender muito aquele perfil, aquela dor, né, que a galera tem, né? E tem um ponto importante também, André, geralmente com o empresário, a gente tem um tempo maior para fazer uma reunião. Cara, o empresário tá na empresa, pô, tá ali, te recebeu, tem até uma hora, talvez até mais, bate um papo tranquilo com o empresário. Agora o médico, cara, ele vai te receber de costas já. Ele te recebe no consultório, né, e tu tem que desenvolver um trabalho super rápido. Então essa habilidade que eu trouxe da indústria me ajudou muito no mercado de seguros por conta disso. Então, eu desenvolvi uma habilidade de fazer uma reunião breve com o cliente, mas levar gatilhos para ele. Tá. Para que isso pudesse resultar, obviamente, numa segunda reunião e num fechamento de venda. Porque você tem ali, cara, que você falou, 5, 10 minutos. Não enrola, cara. Corretor que enrolar com o médico, Rezende. Esquece, o cara vai dizer, pô, cara, ele não vai te passar informações corretas, ele já vai estar te olhando de lado, porque a gente tem que entender o cliente. Sim. E o tempo dele é essencial. Cara, sensacional. Eu falo que, pelo que você tá contando aí, é basicamente treinar aquele famoso pitch elevator, né? O pitch de elevador. Você tem ali aquele tempo, cara, bicho. Leva gatilhos importantes para essa turma, para ele te dar a oportunidade de te ouvir num segundo momento, e aí você faz os eventos, né? Jantar e tal. Cara, baita sacada, hein? É bem específico mesmo. Cara, muito, cara. Inclusive tem uma situação interessante agora, lembrando, falando sobre isso. Eu fiz uma reunião com 3 médicos numa CTI, às 10h30 da noite. Foi o único horário que ele me deu na agenda. Ele disse, cara, eu tô de plantão a semana toda, mas o meu horário de janta é das 10 às 10h30 da noite no Hospital X. É o horário, cara. E aí, mano... Bora. Terninho. Fui pra casa, levei meu filho, né? Tomei um banho, fui na academia, fardei, né? Coloquei o terninho, a gravata. Claro. E fui atender o cliente lá 10 e pouquinho da noite, 10h15, eu tava aguardando na sala de espera. Veio ele e mais 2 colegas, porque eles saíam todos para jantar. Cara, fiz 3 excelentes reuniões. Olha só. 3 clientes, fiz seguro para as esposas. E foi um baita case, porque é entender o tempo do cliente. Cara, animal isso. Que aula, assim, né? E aí, tudo isso que você tá falando, cara, tem que ter muito compromisso com você mesmo, né? Você deve ser um cara que extremamente tem uma disciplina forte, tem uma consistência... Como é que... Agora conta um pouco desse bastidor do Thiagão, assim. O que você faz pra manter isso, cara? A gente falou muito de persistência no começo, né? Sim. Porque nem todo mundo quer pagar o preço, Thiagão. Eu falo porque a gente conversa com muita gente, cara, e são poucos que querem pagar esse preço de ter essa disciplina, de fazer um trabalho com consistência, né? Exato. Como é que você faz pra manter essa ordem, cara? Cara, quando eu saí, por exemplo, da estrutura da MetLife, eu saí com 100, um pouco mais de 100 semanas de consecutividade. Para muitos, a consecutividade, cara, era mais alguma coisa que pesava. Para mim era algo que me disciplinava. Então sempre fui um cara disciplinado, né? Acordo bem cedinho ali na madrugadinha, gosto de fazer meu devocional, cara, né? Ter esse tempo de meditação todos os dias. Procuro cuidar também da minha saúde ali, junto com a minha família. Então eu já trago isso, né, como cultura de vida. E o nosso mercado, André, ele é muito peculiar, porque hoje, se tu não tem uma consistência, seja ela de reuniões, seja ela de produtividade, seja ela, né, focada nessa questão de manter o teu trabalho, cara, dificilmente tu vai seguir dentro do mercado. Porque ele é um mercado que exige muito mentalmente, muito psicologicamente, né? Acompanhei também algumas questões inclusive de corretores que, cara, tiveram ali um tilt, né, que a gente chama. Cara, não aguentaram a pressão, passaram por dificuldades de depressão, de ansiedade. E eu olhava para aquilo e falei, cara, não quero isso para mim. Mas trabalhando de uma forma mais, digamos assim, inteligente nesse aspecto mental, né? Tudo é mental. E então, se você não consegue desenvolver essa parte, André, mental, de poder aguentar o tranco mesmo, cara, é muito não, né? Pô, o corretor toma muito não, cara. Né? Tu sempre tá buscando o sim. Então, se tu não tiver uma mentalidade forte, tu vai ficar no meio do caminho. Tu vai ser mais um que ficou no meio do caminho, né? Então, a gente traz muito isso de se fortalecer. Outra questão, acho que a cultura também de tu ter amigos,
cara, uma base forte de outros corretores, né, que te ajudam, que é o ombro a ombro que a gente chama, faz toda a diferença. Né? O corretor hoje que anda sozinho, cara, talvez ele possa até ter um bom resultado, mas eu não sei até onde ele vai. É aquela velha história, né? Sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. Então, o nosso mercado, eu vejo muito isso. Né? Quanto mais próximo de pessoas, de amigos que estão ali também passando pela mesma dificuldade, quer tomar um não, cara, ir para um café. Né? A gente sempre falava assim, cara, se tu tomar um não, tomar 2, 3 delay, que era o termo que a gente usa ali, ele, cara, não vai para casa, mano, vai para um café, vai tentar achar alguém para não estar sozinho. Para não cair, né? Porque senão a depressão vem mesmo. Pô, cara, vem, cara. E aí o cara começa a desistir, começa a olhar pro lado e tal, já não dá certo, enfim. Então acho que a disciplina e a perseverança é fundamental dentro do nosso mercado aí para as coisas acontecerem. Boa. Acho que do que você falou, assim, né? Até de trás para frente, né? Não ficar sozinho. E é uma profissão muito solitária, né, Tiagão? Se você parar para analisar friamente, né? O corretor de seguros, se vacilar, você fica muito sozinho. Ainda mais depois de pandemia, muito evento online e tal. Sim. E tem que ter esse cuidado mesmo de você juntar. E aí tem os dois, né? Porque a gente tem um grupo que se vê muito como concorrente, mas ainda tem um grupo que, cara, vamos se ajudar aqui. O que você está fazendo de bacana? Essa é uma maravilha do programa aqui, porque você compartilha coisas que você faz pro nosso mercado evoluir. Pô, mas ele tá dando o segredo dele lá. Cara, quantos médicos tem no Brasil, bicho? Tem cliente pra todo mundo, né? Não desiste, vai. E não desiste, né, cara? Isso é muito, muito legal. Mas essa questão da disciplina, pelo que você tá falando, assim, cara, é fazer mesmo sem estar com vontade de fazer, né? Exatamente. Tem que acordar cedo, vai fazer lá o que você acredita, né? Um devocional, vai treinar, tem que cuidar da saúde também, que nem a gente falou um pouquinho no começo. Mas principalmente quando a gente fala de atividade comercial, é não parar de ligar, né, cara? Fazer a prospecção. O processo comercial ele é o mesmo, Rezende, do tempo que eu tava na MetLife. Hoje que a gente tem a estrutura da Reviso e vai ser, cara, daqui 10 anos. O modelo comercial ele não muda. Prospecção ela tem que ser intensa sempre, semanalmente. Né? Tu tem que estar conectado com clientes, tu tem que cuidar da tua carteira de clientes. Uma coisa que a gente faz muito dentro da Revisa é cuidar do cliente. A gente entendeu que se eu não cuidar do meu cliente, seja, mandando um feliz aniversário, né, quando ele está de aniversário, seguindo o cara na rede social, acompanhando a vida dele, interagindo com o cliente dessa forma, esse cliente ele vai te esquecer ali na frente. Então a gente precisa cuidar da carteira, porque, cara, se tu não cuidar da tua carteira, alguém vai cuidar. Alguém vai chegar lá, né? Exatamente. Vai pescar no teu aquário, né, cara? E falando dessa revisão, fiquei com uma curiosidade. Você, né, principalmente, ele tem alguma metodologia de quantas vezes você fala com o teu cliente durante um ano ou durante uma vigência? Porque esse nome é muito forte, né? De reviso, de revisar. Como é que é isso? Por que eu tô perguntando, Tiagão? E aí trazendo um contraste, tá, do mercado. E eu passo por isso com a minha corretora do automóvel. Ela sabe disso, que eu já puxei a orelha dela já pra falar sobre esse negócio. Que ela só me liga na renovação. Quando tem aniversário, às vezes ela vê um negócio no meu Instagram, ela manda uma mensagem de texto, nem me liga. Outro dia eu falei pra ela, meu, você é minha amiga, por isso que o seguro tá com você, viu? Mas, você tá vacilando aí como corretora e tal. E eu percebo que tem esse contraste, e quando eu olho pro mercado de fato, eu vejo poucos profissionais fazendo um trabalho mesmo de acompanhamento. E não tô falando só de revisão de apólice, mas que nem você falou, ligar pro cara pra dar um parabéns ali e tal, não sei o quê. Vocês têm isso muito forte dentro da empresa, assim, de ter esse contato, né? Esse relacionamento sendo fortalecido, que às vezes você liga não é nem pra vender nada, é pra... Exatamente. Cara, tá comigo. Como é que é isso pra vocês lá? É uma cultura dentro da Reviso, porque a gente entendeu isso, Rezende. O que eu falei agora é algo que a gente faz no dia a dia, que é estar próximo ao cliente, né? Então a gente tem uma estrutura lá de 3, né? Eu, o Paulo e o Diego. Então o Paulo ele fica mais no back office mesmo do escritório. Então o Paulo fica muito atento a essas questões ali. Aniversário, né? Tá conectado com o cliente através da Reviso, através da rede social nossa mesmo, pessoal, para que a gente possa estar sempre próximo do cliente. A revisão, a cada 12, 15 meses, né? Geralmente a gente dá uma olhada pro cliente, tenta tomar um café com ele para fazer essa revisão, ver se está tudo certo, né? Porque hoje, principalmente com o mercado de seguros, é fundamental a gente sentar com esse cara, né? Com esse cliente a cada 12, 18 meses no máximo, né? Porque o mercado está muito dinâmico. Então hoje, quando a gente olha para tudo isso, eu preciso, né? É um compromisso que eu tenho com o cliente de levar para ele, pelo menos para ele conhecer. Não necessariamente que seja para ele contratar, mas ele precisa conhecer. Né? E como a gente ampliou esse leque, esse portfólio agora, tem praticamente um pouco mais de 12 meses, né, Rezende? A gente tem feito muito isso com os clientes, que é levar esse novo momento nosso como corretor e como empresa também. A gente está fortalecendo bastante a Reviso, né, que é fortalecer cada vez mais a marca, para a gente ficar, né, fortalecer uma empresa mesmo, né, ter uma visão um pouquinho mais empresarial, digamos assim, não tão operacional.
Nunca vamos deixar de ser corretores, de fato, nunca. Mas, cara, cada vez mais ir fortalecendo uma marca. Cada vez mais está fortalecendo uma empresa, né? E isso precisa ser feito por nós, né? Na nossa base de clientes e automaticamente nos clientes que a gente está prospectando aí ao longo desse caminho também. Legal. E quais são os produtos que vocês têm lá, Thiago? Você falou, bom, especialista no Vida, mas tem outros ramos ali que vocês trabalham, né? Que você falou, a gente tenta procurar cercar o cliente ali da melhor forma possível. Quais são os produtos que hoje vocês A gente trabalha com seguro alto também, né? Tá. Com seguro residencial, seguro empresarial, seguro coletivo. Um seguro que a gente comercializa muito por conta dessa base de clientes médicos é o seguro de responsabilidade civil. Ah, tudo a ver, RC, Cara, né? Nossa, é um seguro fundamental para esse cliente. E geralmente o cara não conhece esse produto, ou se conhece, foi vendido por um banco. Então ele nem sabe o que ele contratou. Então a revisão é feita em cima disso, né? E quando pega um cliente médico com um RC, por exemplo, o cara lá com 200 mil de capital segurado, pô, se dá um BO com ele, cara. Ixi, faz nem cócega, não faz né? nem cócega. Então, quando tu leva um capital segurado e explica a pólice, eles pô. Ontem aconteceu isso. E aí o cliente falou assim, muito bacana esse seu trabalho, Thiago. Tá difícil debater isso aí. Ele falou bem assim, eu falei, em que sentido? E ele, não, cara, porque agora tu tem tudo pra mim. E de fato o cara tava com seguro no banco, o RC no banco. O seguro de vida já tinha comigo, a gente fez a revisão dele, né? E o seguro do carro também com uma corretora. E mais o seguro da clínica no banco. Então eu falei, cara, vamos trazer tudo para Reviso. A gente vai se tornar aí a empresa responsável pelos seguros da tua família e também do teu patrimônio. E eles, cara, faz muito sentido. E aí a gente está trabalhando agora, vamos pegar essas apólices das revisões e ver se a gente consegue também buscar para ele as coberturas melhores e uma precificação melhor. Cara, que animal, muito bom isso, cara, muito bom. Eu ouvi de um grande amigo lá de São José dos Campos, ele é corretor, uma vez ele falou pra mim, ele falou, cara, é um indicador tão simples, mas ele, ao mesmo tempo muito poderoso, né? Tem muito a ver com o que você falou, lembrei. O cara, Andrezão, o cara entra comigo aqui na corretora, a minha meta com ele é pelo menos ter 3 contratos com ele. Top. Um vida, um automóvel, não sei o que e tal. Por quê? Porque é mais difícil esse cara me largar. Eu vou conseguir prestar um atendimento tão bacana pra ele, vou fechando ali cada vez mais, né, o risco, né, a gerenciamento de risco com ele, que me ajuda no médio e longo prazo, né? Tem muito a ver com esse exemplo que você acabou de trazer, né? Muito, André. E o seguro alimentar, ele veio muito por conta disso. É uma porta para chegar no cliente. Né? Pô, o cliente se torna um cliente alto ter, um cliente se torna tem um seguro residencial contigo da clínica, cara, o seguro de vida vai ser automático, né? A gente poder chegar nele, que é o foco, né? O nosso trabalho é seguro de vida, é proteção de famílias e patrimônios. E não adianta, né? Ainda é do brasileiro isso, é uma briga boa que eu falo que a gente tá. Nós brasileiros ainda se preocupamos muito com lata e tijolo, né? Carro, casa, bens materiais, a vida acaba ficando em segundo plano, mas é um trabalho bom que a gente tem pela frente ainda, uma mata alta ainda para ajudar essa turma a entender a importância do produto. Papo tá bom. Thiagão, posso fazer um bate-bola com você agora? Bora. Eu vou fazer algumas perguntas e aí você pode responder numa palavra ou uma frase, mas tem que ser um negócio que vem direto do coração. Aí, bate-bola mesmo, pode ser? Download. Por favor, download. Um cliente difícil que virou parceiro. Tem alguma uma história que você consiga trazer numa frase aí? Um cliente difícil que virou parceiro. Um médico legista. Médico legista. Virou parceiro. Foi difícil? 11 reuniões com esse cara. 11 reuniões. Inclusive uma na porta do necrotério, numa das questões. Quem atende médico é isso, né? Caramba, meu. Você foi no cara muito resiliente, o cara nunca teve seguro. Nunca teve cultura de seguro. E hoje ele é um cliente, não só no seguro de vida, mas seguros residenciais, o seguro da clínica dele, seguro do carro dele, né? Então, esse virou um parceirão. É peculiaridade, cara, porque hoje talvez foi o cliente mais difícil. Caramba, 11 reuniões. Acho que foi o máximo que eu vi até hoje. 11 reuniões, cara. Entre delays, entre reuniões feitas, entre, cara, não vou conseguir te atender, vou pensar, vou ver com a esposa. Falando com o morto do lado. Vou ver mais ou menos... Cara, mas é assim, são aprendizados, né? Legal, cara. Mas hoje a gente dá risada sobre isso. Marcou. Show de bola. Uma frase que representa o seu jeito de vender. Faz sentido pra você? Boa. Você me falou de alguns hábitos aí, mas eu quero que você escolha um hábito para manter a sua consistência. Acho que acordar cedo. Um horário específico, não abro mão disso. E se você acordar cedo até sair de casa, tem ali é o seu tempo ritual com você, de qualidade. Preciso de um tempo comigo. E isso eu não abro mão, André. Boa.
Cara, um erro, quando você olha para esses 4 anos que você tem de carreira, tá? Um erro que você cometia, que você falou, cara, isso aqui, se eu tivesse aprendido antes, seria melhor. Levar o não pra mim. Não levar pro coração. Você levou muito pro coração. Uma coisa eu aprendi no meio do caminho que o não era pra mim. O não era pra família do cliente. Ou pro próprio cliente. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a filtrar e foi muito mais leve. Legal, boa. E um grande objetivo para 2025? A fortalecer a Reviso. Acho que a gente está com esse foco esse ano, trabalhando na ênfase de poder levar o nome da corretora e da assessoria também, né, a mais pessoas. Então, acho que esse é o nosso foco como empresa, digamos assim, é fortalecer o nome da Reviso. Legal, muito bom. Posso pedir agora para a gente chegar no finalzinho, aquela frase, uma reflexão que eu peço para os meus convidados, né? Uma coisa também que esteja no seu coração, mas agora tem uma responsabilidade, viu, Thiagão? Porque você vai falar, cara, eu vou pedir para você olhar para essa câmera, Bora. Só que ela vai ser traduzida para o planeta, tá? Então a responsabilidade é grande, meu amigo. Tem aí? Tá pronto? Fica à vontade. Eu acho que o que traduz muito a minha vida é a perseverança. Então, tem um provérbio que fala assim, que Deus recompensa a perseverança do justo. Então, você aí que está acompanhando o nosso bate-papo, persevere, siga forte, firme, não desista no primeiro não, siga firme nesse propósito que é proteger aí as famílias, os patrimônios, porque as pessoas precisam muito do nosso trabalho. Maravilha, cara. E antes de eu te agradecer, eu tenho que mandar um abraço muito forte, porque tanto você quanto o Diego falou muito dele, que é o Paulo, né? Sócio de vocês lá também. Paulo, um grande abraço. Fica aqui meu sincero carinho aí pra você também. Os dois falaram muito bem. E, cara, empresa é isso, né? Vocês se complementam, cada um no seu quadrado e trazendo uma empresa super legal aí para o nosso mercado, podendo ajudar cliente final, ajudando o corretor. Então, show de bola. E pra você, meu amigo, obrigado, viu? Adorei. Obrigado, várias dicas boas, assim, práticas. Eu anotei várias. Você viu que você fica falando, eu tô anotando aqui, porque de fato é chapéu de aluno. Obrigado por isso, obrigado por você compartilhar. Um trabalho incrível, não é à toa que teu nome é muito forte na região, né? Eu tenho escutado, assim, a gente vai falando com vários corretores e falam muito bem, né, de você, isso é muito legal. Recomendação que chegou também para você estar aqui. Então, obrigado por isso. Tenho certeza que a galera vai reverberar demais com tudo que você trouxe e deixo agora suas considerações finais, meu amigo. É hora de mandar beijo, mandar abraço. Fica à vontade. Maravilha. Pô, André, primeiro agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, aí pela oportunidade, né? Por ele estar comigo e à frente, né? Da minha vida sempre. Agradecer também pela oportunidade, pela honra, né? Mais uma vez, de poder estar compartilhando e batendo esse papo contigo. Agradecer a minha esposa, meus filhos, que são aí a nossa estrutura, né? Por trás de um corretor tem uma grande família, porque senão sozinho, nós falamos aqui que não vamos muito longe. Então, muito grato pela oportunidade de bater esse papo contigo também. Maravilha, meu amigo. Obrigado, viu? E para você que ficou com a gente até aqui, tá pensando em vender para médico? É o nicho que você quer? A dica tá aí, cara. Mas tem que fazer, né? Não adianta ficar procrastinando aí, vou ver, não sei o que e tal. É só executar, fechado? E se você entendeu que esse conteúdo fez sentido para você, para algum amigo do mercado, de repente para um cliente que tá pensando tal, cara, tá aqui o Thiagão, Reviso. Procure que eu tenho certeza que vai poder ajudar vocês, beleza? Te vejo no próximo episódio. Forte abraço. Valeu.